Sim. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar neste feriado de Corpus Christi, nesse feriado que, inclusive, nos aconselharam para que não fizéssemos hangout nenhum, mas um feriado recheado de hangout. Estava acontecendo agora um hangout com a Denise Abreu e o Olavo de Carvalho. Haverá um outro hangout posterior ao nosso com Dalma Procini. Aconselhamos a todos a participarem desses hangouts. É muito importante nesse momento crucial da vida brasileira. Estamos aqui com o maior prazer para conversar com o meu querido Bruno Gachagan, para falar sobre este livro aqui, um livro que ele escreveu agora, seu livro de estreia. Boa noite, Bruno, como é que você vai? Eu estou ótimo, Lobão, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você e com os teus espectadores, teus fãs. É uma honra participar desse hangout. Pois é, eu queria agora dar uma adiantada para a rapaziada, que nós aqui, eu e o Bruno, estávamos conversando num warm-up antes desse nosso encontro, para poder dar uma palhinha sobre aquilo que nós deveríamos achar o mais importante sobre tudo isso. Eu acho o seguinte, primeiro de tudo, vamos por partes. Primeiro, o título do livro. Eu acho importantíssimo você dizer, Bruno, pare de acreditar no governo porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Este paradoxo, que eu acho que é o centro gravitacional do livro, que é amar o Estado, o brasileiro ama o Estado, em todas as suas etapas históricas, desde o seu descobrimento até os tempos atuais, e sempre amando o Estado e sempre desprezando, com nojo dos políticos. Bruno, como é que você vê esse fenômeno? Esse é o nosso grande paradoxo político, né, da nossa cultura política. Ao mesmo tempo que nós desejamos ou pedimos que o governo resolva os problemas sociais, políticos e econômicos, nós não gostamos dos políticos, não confiamos nos políticos, e a eles dedicamos os piores insultos e os piores xingamentos, né? E foi com base nessa percepção, né, que eu tinha, e várias outras pessoas também tinham, amigos e colegas, enfim, e outros autores que não trataram diretamente desse paradoxo, mas de alguma forma colocaram esse paradoxo nas suas obras, né? E eu queria entender esse paradoxo para depois explicar para os leitores, e a ideia do livro nasce a partir daí, né? E no fundo, assim, uma explicação um tanto resumida, a gente ao longo do hangout vai tratar de forma mais detalhada dos vários elementos que compõem o livro, mas o meu livro é um passeio pela história política do país, todos os governos centrais que já passaram por aqui a partir da chegada dos portugueses, né, até a reeleição da ainda atual presidente da República. E a minha crítica é uma crítica feita sobre o intervencionismo do Estado ao longo da nossa história, né? E é em virtude desse intervencionismo que se constrói uma cultura política. O intervencionismo tem um papel fundamental na construção dessa cultura política, que faz com que nós desejemos ou queremos que o Estado ou o governo resolva os principais ou todos os problemas sociais, políticos e econômicos. Mas é engraçado porque é como se nós, brasileiros, vivêssemos em dois planos de realidade. Um plano da realidade concreta, em que os políticos são esses que nós não confiamos, e um plano de uma realidade utópica, que é esse onde o governo tem a capacidade, o poder e que efetivamente quer resolver todos esses problemas, como se esse governo não fosse formado por esses políticos que nós não confiamos. Pois é, Bruno, mas isso não seria uma característica, vamos dizer assim, infantil, ou assim, uma pulsão de carência de paternidade, assim, nós colocamos no colo de uma figura paterna todas as responsabilidades atribuídas a nós mesmos durante todo esse transcurso da nossa história? No fundo, quando você tem um governo que se coloca, né, socialmente como o grande agente do desenvolvimento social, político e econômico, isso cria um processo de infantilização, e o que é pior, você passa a ter incentivos e estímulos, né, e criando
um determinado tipo de comportamento que faz com que a sociedade delegue a responsabilidade individual, quer dizer, que ela própria deveria resolver, né, o sentido de dever, você delegue isso para um terceiro, que nesse caso é o governo. E o governo assume isso, mesmo sem cumprir, né, mas assume isso de forma muito evidente e transforma isso em lei. Né? Então, quando você vê as discussões, quando as discussões são quase exclusivamente sobre direitos e não sobre responsabilidades e deveres, você tem isso de forma muito clara. Né? E não tem coisa pior quando você delega a responsabilidade ou transfere a sua responsabilidade individual para a política ou para o governo. Você admite que o governo entre na sua casa e cuide dos seus filhos, cuide da sua alimentação, cuide da sua, enfim, de todas as dimensões da sua vida privada. Né? E não adianta depois reclamar que o governo está invadindo tudo, porque no fundo o governo acaba sendo um reflexo daquilo que a gente deseja. Né? E quando esses políticos, quando as pessoas, né, entram no plano da política formal, quer dizer, essa mentalidade que esses políticos levam para a política formal, para os cargos que ocupam, é uma mentalidade que ela está aí na nossa sociedade. Isso não é criado no vácuo, né? Isso não vem do nada. Então nós estamos formando pessoas com uma mentalidade intervencionista. Essas pessoas depois vão atuar na política formal, e na política formal, o que é pior, com poder e com dinheiro, acabam exercitando essa mentalidade contra nós. Isso é muito claro. E essa semana eu soube que, inclusive, na vossa terra aí, Espírito Santo, houve uma lei orgânica estadual maravilhosa que proíbe o sal na mesa dos restaurantes. Você sabe dessa? Eu soube pelo Eu li. Pois é. Rodrigo Constantino, acho que passou essa, dizendo que faz mal, sim, não sei o quê. Agora você senta num restaurante, só se você implorar, pedir pelo garçom, pelo amor de Deus, um salzinho você vai receber. Quer dizer, isso parece, assim, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, que a princípio é uma coisa pueril, uma coisa fútil, uma coisa absolutamente, por que não dizer, irrelevante. Agora, isso você, por exemplo, somado a uma outra agora, que pela lei, a Lei Maria da Penha, diz que se um homem se referir à mulher, tipo, amanhã, mais tarde a gente conversa em casa, você pode receber uma sanção, uma prisão por ameaça. Quer dizer, essa é a interferência do Estado completamente presente na nossa vida em todos os sentidos, desde o politicamente correto, onde você não precisa ter mais censura, porque você não pode, por exemplo, ter no Brasil o homeschooling, né? Você não pode educar a criança dentro de casa, sem ir para o colégio, porque você você vai ser enquadrado dentro de uma lei que vai te punir. Agora, o que eu acho interessante, eu acho que a gente pode já decupar o livro em épocas, né? Já que você começou com a carta do Peru Vaz Caminha, já pedindo uma boquinha no governo, logo na carta de descobrimento portuguesa. Agora, o que eu acho interessante é quando você começa a falar sobre o Marquês de Pombal. Estava falando com o Tognoli, que tem uma visão muito clara sobre a coisa dos jesuítas, e isso é uma coisa preponderante, vamos dizer assim, né, sobre os males que os jesuítas perpetraram no Brasil. E o Marquês de Pombal foi um daqueles que expulsou o jesuíta, e na verdade tem aqui o pombalismo, né. Eu queria que vocês dessem um toque sobre o pombalismo dentro dessa dinastia de estatismo que a gente vai chegar até aqui os dias de hoje, mas eu acho que o pombalismo foi justamente um dos primeiros marcos desse tipo de mentalidade, não é não? Exato. O Marquês de Pombal, que foi um ministro português, e foi provavelmente o grande, né, agente dessa mentalidade intervencionista da história portuguesa e na história brasileira. E a gente aprende na escola, né, essa coisa dos jesuítas, né, o ensino trata os jesuítas de uma forma muito pejorativa. Né? Exatamente. E nesse
nas pesquisas que eu fiz para esse livro, né, eu descubro que os jesuítas tinham um papel muito importante no ensino de Portugal e, consequentemente, no ensino da elite brasileira, e depois tiveram um papel fundamental aqui no Brasil, né? E os jesuítas tinham essa preocupação com o ensino, de formação e tudo mais, e o Pombal viu os jesuítas como grandes inimigos, né, daquela mentalidade que ele tinha. Não, eu acho que é importante você também abordar assim, que o Pombal ele tinha uma fixação nos líderes iluministas, né, da Revolução Francesa, né? Exatamente, o que eu descubro, né, na pesquisa desse livro, né, e que foi uma coisa extraordinária, foi uma dica, né, de um amigo meu que estuda a história da religião, catolicismo, história portuguesa, que é o professor Leonardo Penitente, aqui do Espírito Santo, e quando ele leu o primeiro esboço desse capítulo, ele falou assim: Bruno, você precisa ler algumas coisas, você está no caminho certo dessa coisa do intervencionismo, mas o Pombal vai mais além disso, né? E ele me passou uma bibliografia bastante valiosa e foi me dando algumas dicas, e eu fui descobrir que o Pombal tinha essa relação com os iluministas franceses, né, que tinham na sua agenda política, né, a vontade de não só perseguir as ordens religiosas, mas tinha um projeto maior que era destruir a própria religião cristã. E expulsar os jesuítas fez parte desse projeto de Pombal. Isso é que eu acho interessantíssimo, né? Esse link com a Revolução dos Iluministas e a expulsão dos jesuítas. Exato. E por que o Pombal persegue os jesuítas e os expulsa, né, do território português, que incluía as colônias? Porque os jesuítas eram um grande firewall, né, o grande muro de contenção contra a entrada das ideias iluministas em Portugal. Como eles dominavam o ensino e já sabiam o tamanho da encrenca, da armadilha, o que significava o iluminismo francês, né, para corromper e degradar a sociedade como um todo, começando pela via intelectual, o Pombal seguiu essa agenda política e expulsou os jesuítas justamente porque os jesuítas eram um empecilho, eram contra a entrada das ideias iluministas em Portugal, né? E foi isso. E a partir daí o Pombal agrega, né, a sua própria mentalidade intervencionista, que era fruto de uma época, né, em que o Estado era absoluto, que o Estado se via como maior do que a sociedade, né, quer dizer, era uma realidade completamente diferente da que a gente vive agora, embora o Estado hoje em dia também tenha uma dimensão muito grande, mas os desafios da época eram diferentes, as necessidades eram diferentes. Mas Pombal pegou a sua própria cultura intervencionista da época, né, de elite política portuguesa, da qual ele era representante, somou a esse ideal iluminista e fez o que fez, né, transformou o Estado português num Leviatã ainda maior do que era, e isso teve consequências bastante danosas para a nossa própria história política. E subsequentemente os maçons, né, aqueles de linha azul e de linha vermelha, o que eu achei muito engraçado é que a linha azul seria a linha maçônica inglesa e a vermelha seria a da Revolução Francesa, e o que eu acho muito interessante dessa subdivisão maçônica, pelo que você fala no livro, é que a linha vermelha também ocupou a independência americana, não é verdade? Tinham maçons americanos que faziam parte desse rito vermelho, que era o rito francês, né? Que era um rito revolucionário. Isso é que eu acho interessante, que é justamente dois tipos, América e Brasil, pegando uma influência, vamos dizer assim, tanto de uma forma ou de outra, iluminista, quer dizer, foi um fruto da Revolução Francesa, né? Seja lá de que forma for, e um pegou um lado e o outro pegou de outro. O que você conclui disso, Bruno? A conclusão, assim, no fim das contas, você vê a influência nefasta das ideias revolucionárias francesas no mundo inteiro, e no Brasil em particular, que é o tema do meu livro, né? Tem uma frase de um filósofo. Mas é engraçado que os Estados Unidos, eles tiveram
eles reverteram porque, afinal de contas, eles fizeram uma revolução que acabou dando, de uma forma ou de outra, certo lá. Eles inventaram a República Americana, né? Exato, mas é porque nem todos os pais fundadores eram maçons e eram influenciados por esse iluminismo francês, né? Ah, tá. Por isso essa mentalidade não foi vitoriosa na Revolução Americana. Ela foi mesclada. A influência dessa mentalidade revolucionária francesa, ela acaba não sendo vitoriosa porque ela não era maioria dentro daqueles pais fundadores, né? Eles tinham muito forte a influência inglesa, né? E no fundo a revolução... Tinha também a maçonaria inglesa, né? Maçonaria inglesa. Embora alguns dos pais fundadores fossem maçons do rito vermelho, né? Do rito francês, né? Maçons vermelhos. Mas o mais importante na Revolução Americana é que eles tinham culturalmente uma cultura política que era essencialmente inglesa. Então, no fundo, a Revolução... Né? Na verdade, o Erich von Nettel, um austríaco, né? Ele analisa a democracia americana como uma democracia basicamente aristocrática. Você concorda com isso? É difícil você fugir dessa mentalidade aristocrática quando você fala de elites políticas, né? E elites políticas formadas... basicamente aristocrática, de uma forma... Exatamente, com esse ideal aristocrático. No Brasil também era isso. Quer dizer, a elite política formada durante boa parte da história na Universidade de Coimbra, né? Você tinha essa ideia aristocrática de forma muito forte. As elites políticas eram formadas para servir ao Estado, né? Ao contrário da Inglaterra, que a atividade política era mais uma das atividades sociais que um cavalheiro ou um membro da aristocracia deveria desempenhar, né? Os ingleses que entravam na política não eram formados para serem políticos, para pertencerem à elite. Eles estavam ali como se fosse uma espécie de serviço militar, né? Assim, vou prestar um serviço... assim, não era bem o serviço militar, era como se fosse mais uma atividade necessária da vida em sociedade. Tipo assim... Era uma das dimensões. E ao invés de vou explorar uma nação através de um serviço, né? Mas a elite política brasileira era formada para isso. No caso da Revolução Americana, no fundo, os revolucionários, no bom sentido, assim, americanos, né, eles não queriam se separar da Inglaterra. Mas se tinha um rei maluco que estava fazendo de tudo para fomentar uma revolução, e no fundo o que os pais fundadores queriam era que a situação anterior àquelas intervenções que começam com intervenções tributárias, depois elas vão se tornando gradualmente mais sérias e para outros campos da vida na colônia, eles queriam a situação anterior, não aquela situação de intervenção. No fundo, eles queriam corrigir uma série de problemas que estavam sendo criados pelo rei inglês da época, né? E a separação foi uma ruptura muito grave, mas não era o objetivo inicial. Mas voltando ao tema da sua pergunta, havia... quer dizer, a história americana também é pródiga de você ter maçons na política, né? Mas nesse caso não foi esse ideal revolucionário francês que foi o vitorioso, não. Aqui no Brasil, esses dois grupos, né, que também atuavam dentro da política formal, que tinham representantes na política formal, né, os maçons azuis e os vermelhos, os vermelhos acabaram sendo vitoriosos porque conseguiram fazer um trabalho dos bastidores da política de convencimento, né, e a derrubada da monarquia, né, a forma como fizeram o golpe militar de 1889, derrubando a monarquia, instaurando a república, foi um resultado desse trabalho feito pelos republicanos radicais. E é muito engraçado, porque os republicanos radicais do Rio de Janeiro eram chamados jacobinos. Então você tem outra referência direta aos revolucionários franceses. Agora, só voltando um pouco mais à história, a gente teve um aspecto singular, único, em todo o continente americano, que era você ter um reino de Portugal que se mudou para o Brasil. Né? A gente veio a corte, veio tudo mais, e o que na verdade, houve vários, principalmente no aspecto musical, a gente teve vários
melhoramentos, né? Principalmente na área de piano, né? Nós tivemos grandes pianistas por causa da corte portuguesa. Mas o que na verdade, Dom João VI, que veio como regente, era a Dona Maria, que estava maluca, na verdade, você acha o que você acha que eles ou desviaram, ou aumentaram, ou qual foi a grande influência da corte portuguesa está aqui, o que poderia ser uma turbinação muito maior do que, na verdade, houve, quem sabe? Bom, a vinda da família real portuguesa, né, no século XIX, início do século XIX, foi extremamente importante para o Brasil, que nós temos hoje, foi extremamente importante para a nossa monarquia. E eu considero a monarquia brasileira justamente aquele período que inicia com a vinda da corte portuguesa, com Dom João VI e sua mãe Dona Maria, que não podia efetivamente fazer as vezes de rainha por conta de um problema de saúde mental, mas é que esse período que começa com a vinda da família real e termina com o golpe militar de 1889. Então você tem aí o período Dom João VI, Dom Pedro I, o primeiro reinado, e Dom Pedro II, o segundo reinado. Mas foi um período extremamente importante porque é isso que garante a construção do país da época, né? Quer dizer, a gente deixa de estar submetido da forma que havia até antes da chegada, em 1808, e a gente passa a construir o país sob novas bases, né? E aí depois vem a independência, né? O Dom Pedro I, o Dom Pedro II, e é interessante porque esse período foi o único período da nossa história política em que se tentou, pela via da política, pela via da legislação, superar essa herança patrimonialista e pombalina, né? Foi o único período em que se tentou fazer isso, embora houvesse esse caráter intervencionista que eu mostro no livro e critico, mas foi um período assim extremamente rico da nossa história, um período em que a nossa política era uma política realmente vibrante. Para quem está nos assistindo agora, para ter uma ideia, né, onde hoje a gente vê a nossa política brasileira, política formal, sendo constituída de 50 tons de vermelho, no século XIX nós tínhamos as duas grandes forças políticas que estavam representadas no parlamento, eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. É uma realidade completamente diferente do que nós temos hoje, né? Os grandes, aí é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa que eu achei que era um gancho que eu tenho que sempre colocar, que os grandes, os abolicionistas eram os conservadores, né? Pois havia abolicionistas no Partido Conservador e no Partido Liberal, mas quem efetivamente patrocina, né, no parlamento a abolição foi o Partido Conservador, com a anuência do imperador, e eu mostro no livro também que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram eles próprios contrários à escravidão. Exatamente. Eles não tiveram coragem e força política, enfim, por uma série de circunstâncias que eu explico no livro, para tomar a dianteira desse processo e determinar e decretar o fim da escravatura. Mas eles deixaram depoimentos e textos escritos que se mostrando contrários. Mas quando a abolição ela é finalmente determinada pela via política, era um governo conservador que estava no poder. Agora, você abstraindo, eu queria fazer uma pergunta para você. Você pode imaginar o Brasil sem o golpe republicano de 89? O que aconteceria com o Brasil se ele tivesse prolongado a sua monarquia? Olha, bom, a história é o tal negócio, né? A gente pode fazer exercícios de ficção, de hipóteses, né? Mas não é o que aconteceu. O que eu acho que aconteceria era a substituição do Dom Pedro II, né? Ele seria sucedido, né, no poder, provavelmente pela princesa Isabel, e nós teríamos uma rainha, como a Inglaterra teve e tem. Mas houve pelo menos 4 ou 5 tentativas de reforma da monarquia, de reforma política, para ela se adequar
ao tempo do presente da época. Então, o que eu acho que aconteceria é que nós caminharíamos para um regime monarquista parlamentar muito parecido com o que a Inglaterra tem hoje. Justamente pelo conjunto de informações que se tem dessas tentativas que foram realizadas para adaptar a monarquia aos novos tempos daquela época. Então, eu acho que é isso. E se isso tivesse acontecido, nós não teríamos uma história de sucessão de golpes militares que foi acontecendo, com aquela mesma ideia de que é preciso reconstruir o país de novo e com bases novas, destruindo todo o capital de experiência social e política que havia anteriormente. A República é inaugurada, quer dizer, pelos republicanos radicais, com essa ideia de destruir todo o capital de experiência que foi construído durante a monarquia, né? E é um processo que foi também depois, esse processo de destruição da ideia da monarquia ou dessa cultura monárquica que houve, foi um processo que foi depois assimilado por várias outras ideologias que poderiam ser consideradas diferentes do positivismo, do republicanismo, como as ideologias de esquerda, socialista, marxista, etc. e tal. Você começa a ridicularizar a monarquia para destruir toda a ideia, toda a simbologia que havia na época. Agora, eu falei uma coisa, acho que há quase um ano atrás, que causou uma celeuma enorme, e foi uma inocente constatação do seguinte aspecto. Eu percebi no mundo todo que todos os países monarquistas são os mais loucos. Você vê a Inglaterra, você vê o Japão, você vê a Bélgica, você vê a Holanda, você vê a Dinamarca, você vê a Noruega, você vê a Suécia. São os países que têm o maior nível de produção intelectual, artística, tecnológica, são os povos mais avançados do mundo, exceto uma democracia aristocrática como a americana. Então, isso é uma coisa que, no mínimo, há de se causar uma espécie e uma pausa para reflexão, né? Além de ser muito chique, pô, sinceramente, eu acho chiquérrimo. Sinceramente, eu acho chiquérrimo. Sinceramente, Bruno, eu acho chiquérrimo. Pô, tem um rei, tem uma rainha, tá fazendo fofoca, nasceu o príncipe. Pô, a princesa está corneando o príncipe. Porra, isso é sensacional, né? O que você acha disso? Bom, tem uma coisa assim, esses países que você mencionou, e tem outros exemplos, são países que mantiveram suas monarquias porque a ideia revolucionária de destruir, de ruptura e tal, ela não foi vitoriosa, né? Então as revoluções que aconteceram nesses países, né, a Inglaterra tem a Revolução Gloriosa no século XVII, você tem uma revolução que não é para fazer uma ruptura e reconstruir o país ou reconstruir a sociedade a partir do zero. No fundo, a Revolução Gloriosa na Inglaterra foi para tirar um rei maluco que queria destituir o parlamento, queria, enfim, mudar todo aquele ambiente político que havia na época, caçar liberdades, enfim. E essa é a motivação da revolução que houve, né? E é muito engraçado, porque a palavra revolução, ela foi tirada, né, do estudo dos astros, e que significava uma volta de 360 graus de um astro, quer dizer, que faz a volta completa e retorna ao ponto inicial. Né? Quer dizer, do zero ao zero. Exatamente. Então, a primeira vez que se utiliza a palavra revolução no plano da política, né, foi para se referir justamente à Revolução Inglesa, que era a ideia que você sai de um ponto, você faz esse ciclo completo para voltar ao ponto anterior, né, aquela intervenção do rei que queria corromper ou provocar uma ruptura naquele ambiente político da época. Né? Só depois que a palavra revolução... Hein? Só depois que ganhou essa conotação romântica, tonitruante, que você fala revolução enchendo a boca e ela tem só depois que a revolução passa a ter a ideia de ruptura, né? Aí seria mais um movimento de 360, né? Você não volta ao status quo ante, né? Você
inaugura um novo estado de coisas, né? Mas é isso, assim, eu acho que esses países, eles aproveitaram esse capital de experiência que foi construído ao longo de sua história e transformaram isso num elemento importante para o desenvolvimento da sociedade, né? Claro, cada cultura política ela tem as suas... Na verdade, o que eu acho fascinante dessas sociedades todas, da holandesa, da inglesa, da japonesa, de todas as sociedades que já são, justamente, são longevas porque conservaram uma série de padrões dentro da sua história, é que elas são extremamente desenvolvidas e todas têm esse contraste do extremamente conservador com extremamente moderno, né? Na verdade, são justamente as maiores manifestações de transformação, de modernidade, de vanguarda, justamente nos países mais conservados ou conservadores, porque tem uma estrutura de, às vezes, centenas de anos, às vezes de milhares de anos, que dão aquele prosseguimento. E, da mesma forma, a gente vê, no outro dia eu estava vendo na Globo News, um comentário muito singelo de um jornalista dizendo: puxa, o brasileiro ainda é muito conservador, como se o conservadorismo fosse uma espécie de estágio evolucional em que você tivesse que deixar de ser conservador para se tornar uma pessoa legal. Enquanto que o conservadorismo ele é muito distante disso, independente de qualquer gosto que você tenha por ele, ele simplesmente é um processo em que acha que você vai evoluir, talvez muito mais rápido, isso na lógica do conservador, se você adotar um chassi de centenas de milhares de anos para que você possa tê-lo como um combustível e como uma alavanca para que te proporcione para o futuro. Enquanto que a visão do conservadorismo do Brasil seria uma situação simplesmente de ser retrógrado, de se apegar a valores do passado e não querer olhar para frente. O que você vê disso? Bom, a única parte da nossa história em que a gente efetivamente teve um conservadorismo político e um conservadorismo intelectual foi durante o século XIX na nossa monarquia, né? A partir daí você tem autores, alguns intelectuais que podem ser qualificados como conservadores, mas já é um conservadorismo diferente da época, né? E da época da monarquia, né? Mas uma cultura conservadora não houve mais, e o debate político, como vai empobrecendo ao longo da nossa história, e as ideologias políticas que se tornam vitoriosas e aparelham o ensino, elas esvaziam o conteúdo das ideologias rivais, né? Uma palavra como conservador ou conservadorismo no plano da política no Brasil, ela passa a ser utilizado como instrumento de insulto e não o seu significado, a sua definição política ou social, né? Então o tipo, você esvazia o sentido da palavra, a palavra deixa de ter o seu significado original e passa a ter o significado de quem profere, de quem a utiliza como um insulto, né? Uhum. E é basicamente isso. Agora, essa coisa do conservadorismo com o que é moderno, que você mencionou, é engraçado, porque o Roger Scruton, que é um grande pensador político e conservador, Roger Scruton, né? Eu adoro Roger Scruton. Exato. Ele tem uma posição muito clara dizendo que conservadorismo é modernismo, e ele utiliza num dos ensaios dele, que ele trata do T.S. Eliot, que é um poeta anglo-americano, conservador. Ele utiliza o T.S. Eliot como um grande exemplo de como o conservadorismo é moderno, né? E quanto aos países que você mencionou, cada país assim tem a sua própria história. O Japão não é um dos exemplos mais virtuosos dessa conservação no plano do intervencionismo, voltando ao assunto do meu livro, porque eles tiveram um império, né, baseado num rei que foi extremamente intervencionista. Os caras estiveram na China, né, subjugaram a China de uma maneira selvagem, né? Exatamente. Então não é
enfim, é um retrato de uma época, na época da Segunda Guerra Mundial também, a aliança do Japão com o nazismo também foi uma coisa extremamente nefasta. O Japão atual, ele reflete, eu quero dizer assim, o Japão atual, ele reflete basicamente esse funcionamento de uma monarquia parlamentarista, tem seus escândalos, tem seus problemas, mas você tem como tônica dentro do Japão aquela situação do antigo, do milenar, com a vanguarda, com o industrial, com a arte, com o arrojo, né? Eu acho que essa é a combinação que caracteriza isso que eu quero dizer. Quer dizer, você sente as geishas, os samurais, aquela arquitetura milenar japonesa, aquela cultura milenar arraigada, e ao mesmo tempo você vê um arrojo enorme dentro da cultura, dentro da indústria, da tecnologia, né? Esse ponto que você citou é importante, porque ele remete a essa parte virtuosa do conservadorismo. O João Pereira Coutinho, no livro dele, Ideias Conservadoras, mostra isso de forma muito clara, que é o conservador, ele conserva aquilo que é bom desse capital de experiência que foi construído ao longo da sua história. As tradições benéficas, né, tudo isso que foi, no fundo, não é aquela coisa pueril e ignorante que tenta atribuir ao conservadorismo. Vamos conservar tudo, vamos conservar o quê, né? Como se o próprio Brasil não tivesse algo de bom para ser restaurado. No fundo, o conservador brasileiro tem um desafio ainda maior do que o de outros países, como a Inglaterra, por exemplo, porque ele tem que estudar a própria história, conhecer aquilo de bom que foi construído ao longo da nossa história, para restaurar e, a partir dessa restauração, conservar. Isso. Mas isso, sabe qual é a metáfora que eu tenho em relação a isso? O próprio rock. Eu comecei a verificar isso, eu fui fazer um disco em 1995 chamado A Nostalgia da Modernidade, que é uma válvula explodindo assim na capa. E foi aí um insight que eu tive, porque o técnico de som, que na verdade era o guitarrista do The Carpenters, e ele mesmo dizia, como você já ouviu alguma guitarra no Carpenters? Evidentemente, com uma banda absolutamente desprovida de guitarra. Mas, enfim, ele falou uma coisa que me deu um toque sobre o digital e sobre o analógico, e sobre o rock, né, e sobre o conservadorismo. Ele fala assim, olha que engraçado, nós estamos no início dos anos 90 e começou a ter uma coisa de fim de século, quer dizer, um resgate vintage, né? Eu quero uma Corvette 57, os designs dos anos 60, puxa, essa atração pelos designs dos anos 70, 60, etc. e tal, isso veio no final do século. E estava eclodindo, né, no sistema musical, puxa, nós temos várias maneiras de tirar som, não sei o que, mas as bandas de rock mais proeminentes, do Nirvana, o Soundgarden, todos queriam gravar com mesas dos anos 50, 60, com guitarras dos anos 50, com amplificadores a válvula. Isso é uma pulsão conservadora, não é? E por esta pulsão, eu morava nos Estados Unidos, eu tive que morar lá por quase um ano, em Los Angeles, fugido daqui, no final dos anos 89 e 90, né? E lá, naquele momento, eu conheci vários engenheiros de som, etc. e tal. A válvula era uma coisa quase dinossáurica, extinta. Então, assim, tinha no fundo de garagem, os caras pegavam assim, de escolher umas válvulas russas no arsenal, porque não tinha mais fabricação de válvula. E, de repente, este movimento, né, dessa pulsão do músico de rock, houve uma revolução tecnológica no sentido de querer, bom, se a válvula funciona mais que o transistor, vamos voltar à válvula, quer dizer, um resgate. E hoje em dia nós temos vários plugins de computador que emulam a válvula, ou seja, é uma fusão, né, da experiência anterior, e que esse cara, esse técnico de som do The Carpenters, ele falava assim, Lobão, pensa bem uma coisa, o analógico processa, o digital arquiva. Então o digital é um excelente arquivador de som.
mas o analógico é o quente, é o que dá o som, e isso jamais a gente vai se livrar. O máximo que pode acontecer é que o digital venha a emular cada vez mais precisamente o anseio conservador, entre aspas, da válvula. E eu achei isso, para mim, desde os anos 90, virou um arcabouço filosófico, porque eu percebi que, na verdade, o rock, que era uma coisa super de vanguarda, aí está esse paradoxo, adotava posturas extremamente conservadoras em relação a si próprio. E isso eu acho que é muito pertinente para que a gente veja hoje e coloque exatamente isso que nós estamos falando no mesmo patamar, para que seja de uma maneira bastante pedagógica das pessoas entenderem. Eu acho que, ao contrário daquele historicismo marxista, de determinismo, né, histórico, né, o feudalismo, e vai até chegar o capitalismo e depois o socialismo, como se os idiotas da objetividade tivessem tomado conta da história. Exato. Neste aspecto da válvula, você vê uma evolução meio que parabólica, meio em forma de hélice, em que você sobe para um lado, vai para o outro, e não exatamente linear. Você não vê isso dentro desse fenômeno? Eu nunca tinha pensado o rock sob esse ângulo, e eu acho que a imagem é perfeita, porque ela é muito parecida com a análise que o Roger Scruton faz da própria obra do T.S. Eliot, né? Como é que ele é tão moderno e revolucionário no bom sentido, naquela poesia moderna que ele faz, e com o poema The Wasteland, né, que é o grande poema, o mais conhecido poema do T.S. Eliot, como que ele aproveita todo esse capital, toda essa tradição anterior da poesia, para fazer algo completamente novo, mas que é conservador, porque tem essa base na tradição, na boa tradição, né? Não, e pelo que você falou do rock, eu acho que se enquadra perfeitamente. E no T.S. Eliot, ele vem uma tradição que vem do Chesterton, que é aquela coisa da democracia dos mortos. Você pega em Wasteland, você pega versos de Dante, você pega versos do Nerval, versos do Rimbaud, que ele faz como se fosse um DJ. Ele faz um mix, ele é um dos precursores dessa coisa desterritorializada do autor, em que ele pode dialogar, fazer uma homenagem, tributos, misturando frases e tornando essas frases e versos em significados completamente dele, né? Isso é uma coisa que eu adoro fazer também, né? E aprendi muito com esses caras, com Ralph Waldo Emerson também, que ele tem ensaios do Emerson, quando ele fala sobre a história, ele também ele tem um panorama de que... E eu tive esse insight quando vi esse livro em Curitiba, de que você, quando abre um livro, você está dialogando, é um eletroencefalograma, quando você toca uma música de bar, quando você lê um texto, você está entrando na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa está ganhando vida. E esse aspecto, Bruno, eu acho que nós perdemos com os idiotas da objetividade. Porque os idiotas da objetividade, quando eles raciocinam em termos de linearidade, tudo se torna obsoleto. Tudo vai se tornando obsoleto quando não é aquele momento. Então você é altamente descartável, mesmo porque o indivíduo é uma coisa absolutamente descartável. Então eu acho que a grande diferenciação e a grande riqueza deste aspecto do conservadorismo é justamente esse amplo espectro de que você tem transcendente, como o próprio Nelson Rodrigues dizia que o ateu é um amputado transcendental, nós podemos dizer a mesma coisa em relação ao materialista dialético, né? Que ele acaba perdendo todas as nuances históricas, e eu acho que justamente o charme de tudo isso, quando você vai para uma Noruega, para uma Dinamarca, para uma Inglaterra, você percebe na arquitetura, no arrojo, no conservadorismo, esse tipo de harmonia que tem nessas sociedades e não tem nessas sociedades. Você vai... No outro dia eu estava vendo Top Gear, no History Channel, que é uma coisa sobre
Os caras que é sobre carros, os caras testam um Lamborghini, testam um Maserati, testam um Rolls Royce. Aí daqui a pouco o cara fala assim, agora nós vamos à Rússia, União Soviética, nós vamos testar um Lada. Aí ele olha assim, isso é comunismo. Aí mostra um Lada, 1980. Que na verdade é a síntese de tudo isso que nós estamos falando. É a síntese da amputação dos conhecimentos pregressos que não formam esse arcabouço maravilhoso que é a sociedade da civilização ocidental, né? Essa parte, quando você vai num país em que a história está viva no presente, isso permite que quem é daquele país tenha uma identificação imediata com a sua própria história e tenha um sentimento de identidade com o seu país. Isso é um elemento extremamente importante, né, para você construir uma comunidade, construir uma sociedade e você ter essa noção da importância do indivíduo, de você enquanto indivíduo, e ter importância da sua vida em coletividade, né, da sua vida em comunidade. A vida em comunidade, ela exige um sentido de responsabilidade e de dever consigo próprio e para com o outro, né? Você não pode pensar que você pode fazer qualquer coisa. No fundo, as sociedades mais livres são aquelas sociedades em que os indivíduos são ditadores de si próprios, né? Você tem que controlar as suas próprias paixões. Você não tem que esperar que o governo faça isso, que a lei seja o grande agente desestimulador de comportamentos X ou Y, né? Você tem que se comportar como um ditador de si próprio para controlar as próprias paixões, porque você tem uma responsabilidade e um dever dentro da comunidade onde você vive, né? E essa coisa da história, ela é muito importante porque a nossa história é muito maltratada nas escolas e muito maltratada publicamente, né? E por outro lado, talvez até por causa disso, o sucesso de vários best-sellers aí tratando de história do Brasil, são livros que sempre vendem muito. E dos elementos, uma das coisas que eu quis trazer com esse livro, apesar dessa parte da crítica ao intervencionismo estatal, de que forma que isso cria uma cultura, uma mentalidade estatista, foi recuperar determinados momentos históricos, apresentar para o leitor determinadas figuras da nossa política que podem servir como símbolos, né, virtuosos, como existem nos Estados Unidos, como existem na Inglaterra, como existem em outros países, e para as pessoas conhecerem que esse período da monarquia, por exemplo, eu sou um grande entusiasta, né, eu me qualifico como monarquista, né, aí entendido o seguinte, para quem está nos vendo, né, a monarquia ela funciona como uma instituição que ela está além da política formal. É uma instituição que funciona como grande agente da ordem da sociedade. Ela tem um papel muito importante, mesmo que não exerça o papel, simbólico, o poder que tem. Faz parte do imaginário de uma nação, né? É o imaginário, essa coisa da construção, né? Da imaginação moral, tem tudo isso que uma monarquia ela tem um papel muito importante, né? Mas voltando ao ponto, no meu livro, ao reconstruir, né, a nossa história política com essa abordagem que eu fiz, eu quis mostrar também que esse sentido de responsabilidade e dever, a gente tem isso na nossa história. A gente teve na nossa história também liberais e conservadores, né? A gente teve um período que a gente precisa conhecer para, a partir daí, construir o nosso presente de uma forma mais virtuosa. E foi graças à pesquisa que eu fiz para esse livro, graças ao livro que eu escrevi, que eu estabeleci algo que eu não tinha, que era um vínculo afetivo com o Brasil. Eu não tinha esse vínculo afetivo. Foi a partir desse livro que eu construí esse vínculo afetivo. O meu vínculo era um vínculo, obviamente, artificial, porque é eminentemente intelectual, né? O vínculo cultural e político era com a Inglaterra. Era o que me interessava ler, era o que me interessava conhecer. Esse vínculo com a Inglaterra deixou de ser artificial depois que eu morei lá um período, depois de várias visitas e tal. Mas o Brasil sequer eu tinha um vínculo artificial. E foi graças a esse livro, graças a essa história que eu consegui fazer. Eu acho que esse livro é muito importante porque isso acontece com todos nós.
Agora, eu faço esse link que você está com o teu livro, com um link que é justamente a antítese desse sentimento que você conseguiu resgatar em relação ao afeto que você tem pelo Brasil nesse projeto que você fez, com um livro que eu escrevi, com o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que eu concluo, intuo, e um insight todo é justamente que a sedimentação de todo esse projeto revolucionário veio com a Semana de Arte Moderna de 22, chancelado principalmente pelo Oswald, porque o Mário, inclusive, depois de nada disso, não sei o que, o Oswald ele acabou se tornando, através dos anos 60, com o Cinema Novo, com a Tropicália, o grande patrocinador da antropofagia e a própria simbologia do Macunaíma, que o próprio Mário colocou com um sentido de crítica, ele ganha uma simbologia apologética, basicamente, no Cinema Novo e na Tropicália. E eu percebo assim, que na verdade a Semana de 22, ela justamente ela é o elemento que joga fora, tipo assim, esqueçam tudo que aconteceu, né? Pessoas como Olavo Bilac, José de Alencar, todo mundo é jogado no ralo da história. E eu, perante a mim, com todas as virtudes e talentos que ocorreram dentro da Semana de 22, eu percebo que esses parâmetros, eles jamais, a partir de 22, eles foram contestados nos movimentos subsequentes, muito pelo contrário. Quer dizer, na verdade, o Oswald era um puta comunista que teve várias idiosincrasias com o regime, com a filiação dele no próprio partido, mas, de uma forma ou de outra, ele nunca teve uma autocrítica absolutamente severa em relação às convicções dele, muito pelo contrário. E este bojo, este chassi cultural, eu acredito que a gente carrega até hoje, sabe? O que, assim, todas as concepções de modernidade, um cabelinho meio esquisito, uma frase no rodapé, uma poesia concreta, um azulejo meio assimétrico, sabe? Você pega uma crítica, por exemplo, estou vendo uma crítica da Andréa Varejão, na Folha de São Paulo, a pessoa que estava escrevendo usando aquelas adjetivações, porque aquele influxo antropofágico, quer dizer, as pessoas patinam no mesmo tipo de apreciação estética de 100 anos atrás, achando que essa concepção é moderna, sabe? Então a Tropicália, que é uma coisa absolutamente pastiche da própria Semana de 22, com aglutinações absolutamente irrelevantes, se torna uma coisa que, talvez pelo seu contexto histórico da própria ditadura militar, aquele movimento ganhou uma dimensão completamente fora de controle. Então, eu penso assim, nós estamos, e esse tipo de ruptura, eu considero que a Semana de 22 foi uma ruptura com tudo que aconteceu anteriormente, aliado a uma reforma, a uma compulsão de reforma ortográfica, que de repente nos torna quase obrigatório um tradutor para ler Machado de Assis, por exemplo. Uma edição de 1945 que você vai ler hoje em dia, você praticamente não consegue ler. Isso, para as pessoas que estão aí em casa perceberem, isso não ocorre com o idioma francês, com o idioma inglês, com essa intensidade. Você está entendendo, associando a isso que eu estou falando e ao insight da válvula, vendo que essa ruptura, definitivamente ela não fez bem para a gente, e o que é pior, nós não temos ainda um sentido coletivo de autocrítica, de ver que isso daí não é exatamente o caminho. Talvez a Semana de 22, estabelecendo uma paralela aí com o meu livro, ela pode ser talvez tenha sido equivalente ao golpe militar de 1889. Exatamente o que eu queria dizer, ainda bem que você falou. É um jacobinismo cultural. O 1889 foi o jacobinismo aplicado à política com os republicanos. E o rebote veio em 22.
22 você tem lá os jacobinos literários. Exatamente. E que eu acho que aí eles subscrevem tudo que aconteceu em 89, o republicanismo, eles colocam o patriarcalismo, Goethe, toda a cultura ocidental, na verdade, porque eles têm uma inveja, um recalque de toda a produção cultural europeia e querem achar que os caetés que comeram o bispo sardinha é que são o bicho, né? Então eles querem... Aí o que acontece? Além dessa ruptura com as instituições monarquistas, eles querem instaurar a antítese disso, quer dizer, o primitivismo, o exotique, a primariedade. Então, quanto pior, melhor ali. Então, se você for tecnofóbico, se existe revolução industrial, então a gente vai ser primitivo, vamos se canibalizar, o herói sem nenhum caráter, o malandro agulha, aquele que gosta de espetar, mas leva sempre no buraco. Esse tipo de arquétipos que nós formamos na cultura brasileira, que perduram até hoje, sem a menor autocrítica, quer dizer, vários movimentos subsequentes ao da de 22 aconteceram, tanto na parte da literatura, como no cinema, como na música, mas todos eles, de uma forma ou de outra, mais ou menos fiéis, quer dizer, jamais antíteses, antípodas a esse movimento de 22. Mas uns mais fidedignos, outros menos, mas sem uma contestação. Ou seja, houve aquele corrimão ideológico, estético, cultural, que até hoje, aí você viu um cara como Arnaldo Antunes, é considerado moderno. O cara está com poesia concreta, aí ele bota uma palavra aqui, outra aqui, puxa, que loucura, aí ele picota o cabelo, ele moderno, sabe, a estética modernista, ela é do século passado. E por ser justamente modernista, ela não se sustenta como conservadora. Ela é datada. Porque, eu diria o George Steiner, somente as certezas envelhecem. E esses caras são proprietários de certezas absolutamente irrevogáveis. E eu acho que esse é o panorama que nós chegamos agora, desembarcando aqui no Brasil da atualidade. Esta mentalidade que você decupou de todo esse período, desde a descoberta do Brasil até agora, ela chega agora no seu clímax, porque ela está com uma subscrição cultural, ou seja, aqueles intelectuais que foram da oposição, que foram perseguidos pela ditadura militar, eles estão no poder, no zênite da sua cretinice. Né? Então nós temos agora, eles estão, como diríamos em gíria de bicho músico, estão solando de cavaquinho, porque eles estão no poder, eles estão cagando aquela goma, e nós temos agora, no volume 11, sabe, toda essa intensidade de uma subcultura absolutamente desprezível, porque eu acredito que aquilo que te fascinou na monarquia e te cativou, o Brasil tem jeito, é justamente aquilo que me repele em todo esse caldo cultural desse século passado, né, do século XX. Eu falo assim, porra, eu, por exemplo, sou músico, eu chego e falo assim, porra, eu jamais seria um músico se eu tivesse ouvido Chico Buarque e Caetano Veloso e Gilberto Gil na minha vida. Eu ia ser bancário, eu ia ser pescador, eu ia ser astrólogo, sabe? Mas sindicalista. Eu jamais pensaria, aquele tipo de produção musical, Edu Lobo, aquilo me moveria a fazer música. Talvez sim, o Garoto, que já toca todo o repertório, o Vila Lobos, o Nelson Gonçalves, o Dolores Duran, mas tudo pré-50. O que vem de 50 para cá, o Olavo falou, nós paramos em 1968 culturalmente, né? E de 68 para cá, a gente vem regurgitando padrões culturais que eu acho absolutamente desinteressantes, entendeu? E eu acredito que esse tipo de desinteresse ele esteja muito vinculado a esse tipo de desinteresse que você, de repente, se libertou quando foi escrever seu livro, de repente você viu um período na vida brasileira que
te causou um orgulho, uma empatia, uma admiração e uma vontade de pertencimento. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Quer dizer, quando você fala de 22, o efeito nefasto, né, que essa elite intelectual, cultural teve, foi muito ruim, porque eles passaram a celebrar o que havia de pior no Brasil, né? Eles transformaram, colocaram como referência o que nós tínhamos de pior, né? Uhum. E isso tem consequências, né? E no fundo hoje a elite política e cultural que nós temos, elas são o ápice de um processo de degradação, né? Elas não são o ápice de um processo de desenvolvimento e prosperidade cultural e política, né? Eles são o resultado disso. Isso é muito, muito grave. Se você não tem, numa sociedade, os símbolos, né, símbolos de virtude que possa servir como exemplo, né, e todos os símbolos que se tem são ridicularizados, ou símbolos que poderiam ser símbolos são ridicularizados, aquilo que esses símbolos têm de pior que é exaltado, né? É como se os pais fundadores da história americana, como se os grandes vultos históricos da história da Inglaterra não tivessem... jogados no lixo. Não, como se eles também não tivessem vícios a serem identificados, né? Claro que eles são seres humanos, todos eles tiveram defeitos de qualidade, né? Defeitos, exatamente. Só que quando você exalta aquilo que essas figuras tiveram importância histórica, quando você exalta aquilo que eles tiveram de melhor, você, no fundo, você está exaltando aquilo que a sociedade tem de melhor, não é exatamente o que aquele indivíduo tem. Não é um ufanismo, é um processo de decantação estética cultural. Não tem nada a ver com ufanismo, tem a ver com você exaltar e transformar em valor, em dado cultural, aquilo que nós temos de melhor dentro da sociedade. E é isso que tem que nos mover. Como o Roger Scruton escreveu aquele livro sobre a beleza, que é lindo, que a beleza é uma constatação da proporção, do equilíbrio, em que aqui na sociedade, desde do século, da semana de 22, o feio virou o império do feio, do precário, do grotesco, mas numa coisa reativa, de inveja, porque a formulação da própria cultura antropofágica, ela é vil, ela é escrota, ela é má, ela é perversa, ela é invejosa, ela é precária. É uma coisa de ressentimento que é muito forte também, né? E o que eu acho muito interessante, curioso e muito aterrador é que nunca houve, por exemplo, quando eu fiz um livro, ora bolas, eu vou te dizer uma coisa, Bruno, eu sou um músico, eu não sou um acadêmico, sabe, e escrevi uma tese básica sobre esse metabolismo grotesco e precário da semana de 22, um fato esse que pouquíssimos acadêmicos fizeram durante esses 100 anos. Praticamente nenhum. Teve um ou outro, na minha bibliografia que consultei, que foram contumazes e efetivos em relação a uma crítica em relação à semana de 22. E aí a gente descreve uma situação que, basicamente, na verdade, é um preceito muito óbvio, né? O feio, o precário, blá, blá, blá. Você recebe ainda uma resistência enorme do meio acadêmico brasileiro e de todo mundo em geral, porque esse imaginário, eu me lembro que na escola, assim, chega de Olavo Bilac, viva a semana de 22, isso eu aprendia no colégio, né? Sobre a rima, que é vagabunda, que a rima não vale nada. Ainda bem que nós tivemos um Bruno Tolentino e um Glauco Matoso, que está aí, que é um grande sonetista, que dizem todo esse tipo que são os maiores poetas que o Brasil teve nos últimos 20 anos. Né? O Bruno já morreu, o Glauco está aí, é um grande sonetista, que consegue misturar o underground com com a alta cultura. Né? E é exatamente esse ponto também que eu convidaria para você, para um próximo hangout. A gente precisa muito fazer hangout. Eu sinto que a gente está numa hora, Bruno, que a gente precisa trocar muitas figurinhas, e aí a convidar outras pessoas, alinhavar.
Bom, a gente está chegando ao final. Eu quero dizer o seguinte, Bruno. Você vê que a gente tem muito assunto para desenvolver aí. Eu acredito que... Eu quero só para dizer para as pessoas que esse livro aqui, ele foi um livro que todo mundo deve ler. Primeiro que é um livro assim, primorosamente escrito, muito bem escrito. Parabéns, Bruno. O livro de Esther, seu livro de Esther não poderia ter sido mais inspirado, não somente como tema, mas como escrita mesmo. E para apontar esse paradoxo do brasileiro, através de suas eras, desde o Brasil colônia, Brasil reino, Brasil império, Getúlio Vargas, a Primeira República, a Velha República, nós chegamos depois Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, Jean Goulart, o período militar, depois nós vemos Sarney, Itamar, Fernando Henrique. Nada se diferencia muito, tudo é a mesma cantilena. Nós temos uma capacidade mórbida de mudar de roupa e continuar com o mesmo assunto. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu falei da Terra do Nunca. A gente ficar patinando, e, não raro, pelo que a gente tem visto, a gente tem não somente ficado no mesmo lugar, mas, infelizmente, a gente tem retrocedido a passos largos, né? Principalmente nessas últimas décadas aí do PT. Então, eu quero te convidar, Bruno, para um próximo Hangout que seja o mais breve possível. Quero agradecer pelo livro que você escreveu e quero que você dê suas últimas considerações aqui no nosso Hangout. Bom, Lobão, muito obrigado pelo convite. Foi excelente assim, bater esse papo com você e com o pessoal que te acompanha assim, e falar do meu livro. Eu fiquei muito orgulhoso assim, quando eu fui reler o livro na revisão final, né, com o resultado, fiquei muito feliz. Essa coisa do tom do texto que você mencionou, o livro trata de política brasileira, mas uma preocupação que eu tive, uma das preocupações centrais que eu tive antes de começar a escrever o livro, foi que o texto fosse claro, objetivo, informativo e fosse bem humorado. Muito bem humorado, muito queria um humor muito fino, muito irônico, muito agradável de ler. Eu tive essa preocupação, eu queria que o livro fosse lido, eu queria que o livro não chateasse, eu queria que o livro tivesse esse sabor para o leitor, que o leitor tivesse a exata dimensão desse problema político que nós temos, dessa mentalidade, né, de querer que o governo resolva os nossos problemas, né, delegar a nossa responsabilidade individual para o governo, mas ao mesmo tempo que conhecesse a história política do nosso país, né, eu faço uma narrativa cronológica, e saísse dessa grande armadilha na qual todos nós estamos de alguma forma presos, né, e que tivesse ao mesmo tempo, além desse conhecimento, dessa informação, gostasse de ler o livro, não se chateasse ao ler, né? E agradeço assim, imensamente pelo convite. Eu acho que a gente está num período de transição no Brasil muito importante. Esse período de transição que nós estamos vivendo nesse momento, ele vai gerar bons frutos se nós fizermos tudo de forma adequada agora, se cada um de nós tivermos de forma muito clara assim, o nosso sentido de responsabilidade, de dever, que todos nós temos que contribuir na nossa própria dimensão, pode ser uma dimensão menor, pode ser uma dimensão maior, mas nós somos responsáveis pelas nossas vidas individuais e nós somos responsáveis pela construção de uma vida melhor dentro da sociedade que a gente vive. E a gente está vendo isso de forma muito clara, a sociedade brasileira está caminhando para um lado, e as elites políticas e culturais estão caminhando para um lado oposto, ou permanecem no lado onde sempre estiveram, melhor dizendo. Né? E tem uma parcela numerosa da sociedade brasileira que já está identificando o problema e está a fim de informação, quer saber o que está acontecendo e quer trilhar um outro caminho que não é esse caminho da servidão, que era o único caminho disponível até agora. Né? Então o nosso desafio hoje é enorme. Cada coisa cada ação que nós tivermos, né, virtuosa, vai contar muito. A gente tem que se preocupar com a nossa vida, a gente tem que cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, não tem que atribuir à escola ou ao governo educar os nossos filhos. A escola é para ensinar, educação se faz em casa. Então, enfim, para encerrar, esse livro é um grande chamamento, além da crítica política,
é um grande chamamento ao nosso sentido de dever e responsabilidade para construir uma sociedade melhor de cima para baixo, sem esperar governo, sem esperar político, sem esperar elite nenhuma. De cima para baixo, a gente construir um país melhor. Eu não tenho dúvida de que se a gente fizer tudo certo agora, a gente vai se orgulhar do resultado que vai vir, ou se a gente não puder viver isso, os nossos filhos e netos certamente celebrarão o que a gente está fazendo agora. Muitíssimo obrigado pelo convite, Lobão, e repito o agradecimento que eu fiz no lançamento do meu livro, que você foi em São Paulo, foi uma gentileza enorme, a divulgação que você tem feito e o fato de você ter ido lá. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a você, Bruno. Na verdade, isso aqui, esse é o legado que você está deixando, que nós estamos deixando, é o que nós podemos, essa é a nossa contribuição. E eu que agradeço de poder ter me nutrido com um livro tão legal, tão bem escrito e que nos causa todo o orgulho do mundo. Muito obrigado, Bruno. E vamos em frente. Agora, vocês que estão aí nessa maratona de Hangout, agora vai ter o Hangout com Dalmo Cossini. Eu acredito que vocês devam acompanhar, porque o momento urge. Ok? Um forte abraço, Bruno, e até a próxima. Se Deus quiser, vamos em frente. Até logo. Obrigado.